Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais uma vez aproveitando essa oportunidade bendita. Vamos iniciar, como sempre fazendo, com alguns informes, que quinta-feira que vem, dia 2, tem até um cartaz ali fora, nós vamos... É quinta-feira agora, dia 2, nós vamos retornar o curso do Livro dos Espíritos. Então, quem quiser participar, fique à vontade. Estamos já na pergunta 100 e pouco já, mas tem 900 e pouco. Quer dizer, dá para a gente se divertir muito ainda lá no Livro dos Espíritos. E mês que vem também, a Lu, que vai coordenar o curso de passe, vai iniciar também um curso de passe às segunda-feiras. E na quarta-feira, em março, começa também um estudo do Livro dos Médiuns, que também precisamos estudar, é outra vertente muito interessante, importante dentro da doutrina, mas para entrarmos nela, sem estudo fica complicado, nós precisamos nos preparar para poder adentrar na doutrina. Então, quer dizer, iniciaremos um ano aí 23, se Deus quiser, com bastante propósito. Temos aí, isso daí vai ser mais para frente, mas depois só vou dar um pré aí, teremos nossos eventos, já os trabalhadores aqui da casa que já vão se preparando, que virão muitos eventos, já está programado lá, já tem uns 3 lá comigo, já agendado lá, programado. Mas será muito gostoso. E também, como sempre falamos, quem não retirou, quiser retirar, esse livro aqui, que é Fundamentos da Doutrina Espírita, é uma promoção da USE Piracicaba, e ela está ali no balcão, caso alguém queira retirar, fique à vontade, é gratuito, pode retirar ali tranquilamente. Isso daqui é um livro muito interessante para principalmente aqueles que não conhecem muito a doutrina. Ele tem muitas informações para passar e é interessante. E também tem o Arauto, que é desse mês aqui. O Arauto é bimestral, então já chegou o Arauto novo também, está ali no balcão. É bom levar para casa, ler, porque tem muitas matérias, muitas coisas interessantes ali no Arauto. Então tem um jornalzinho muito gostoso, bem elaborado, bem dinâmico, que é para também uma oportunidade para que todos nós possamos fazer as nossas reflexões aí. Então, dados os nossos recados, nossos informes aí, pedimos a todos que nesse momento vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, que nos concedeu o dom da vida, a Jesus, o nosso Mestre, e aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, em especiais esses amigos que coordenam essa bendita casa e que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, sempre nos acolhendo, nos inspirando, para que possamos a cada dia buscar um pouco mais de melhoramento em nossa vida. E como sempre pedimos que todo esse melhoramento possamos colocar em prol de nós e também em prol daquele que caminha conosco. Que essa noite teremos a palestra do Álvaro Vargas, um grande amigo e companheiro aí, com grande experiência na doutrina, que vai nos alertar nesse momento que logo estaremos, que é a questão do carnaval. E essa questão das obsessões, possamos refletir bem, porque muitas vezes estamos envolvidos nesse momento. E que cabe a nós aplicarmos tudo de bom que aqui aprendemos. Mais uma vez, Senhor, o nosso muito obrigado e que esse amparo divino nos envolva na noite de hoje. Que assim seja. Algo? Às vezes é mau contato, né? Bom, que a paz e a serenidade esteja conosco nesse breve momento de reflexão para o estudo da noite. E nós vamos fazer uma análise do carnaval, as suas implicações espirituais. O carnaval é uma festa alegre, mas a gente lembra que às vezes por trás de uma aparente beleza pode ter um perigo. Quem não conhece as famosas plantas carnívoras, tem aquelas flores bonitas para atrair o inseto, tem uma suquinha. O inseto é atraído pela suquinha da flor e a flor se fecha e se alimenta do inseto. Então, o carnaval tem os seus perigos e nós vamos fazer essa análise. Nós somos espíritas cristãos, e a nossa visão, claro, é dentro do Evangelho do Mestre.
Quando a gente vê essa folia e os excessos que acontecem, nós temos que analisar que nós estamos em contato permanente com o mundo espiritual e vinculações se estabelecem, às vezes com espíritos não tão elevados, espíritos atraídos pelos vícios que podem estar, as pessoas estão tendo e estão estabelecendo essa afinidade, esse convite mental. Bezerra de Menezes, um espírito que a gente admira tanto, ele diz o seguinte: raras pessoas se divertem, descontraem sadiamente, desde que os apelos fortes se dirigem à consumação de todas as reservas de dignidade, respeito às formalhas dos vícios e embriaguez dos sentidos. Porque é uma festa dos sentidos. A pessoa que está em paz, tem uma vida tranquila, equilibrada, que preza a serenidade, a paz, ela não vai ter paz nesse ambiente, sem nenhuma condenação, longe de querer fazer juízo de valor. Todas as pessoas podem escolher o seu caminho, tem todo o direito, mas nós estamos apenas fazendo a reflexão com base no que diz o nobre mentor Bezerra de Menezes, do que acontece realmente. Então, a maioria que vai para o carnaval, na verdade, está buscando uma ilusão, uma fuga dos problemas que a pessoa vive. E o que acontece nessa época? As estatísticas mostram um aumento grande da violência. Eu tenho um cunhado, que é médico já aposentado, e ele falou: olha, a pior coisa era dar plantão na época de carnaval, porque era obrigado, trabalhava para a prefeitura, e todos têm uma escala. Quando cair a época de carnaval, olha, a gente não para, toda hora chega todo tipo de problema, o acidentado, pessoas vítimas de violência de faca, de bala, de agressões, de briga. Falei, é um negócio, é um sufoco, ele falava, realmente é muita violência. E acidentes de carro, a pessoa bebe demais, às vezes usa drogas e sai e tem essas tragédias que os índices alarmantes apresentam, enriquecem as estatísticas. Além disso, tem a questão da gravidez não programada, a liberdade que acontece nesses eventos. A pessoa se dá o direito de total liberdade, sem nenhuma amarra, sem nenhuma restrição moral. E tem o que a gente chama de gravidez não programada, porque quando uma família normal, o homem e a mulher estabelecem uma família, um relacionamento saudável, você tem toda uma programação do mundo espiritual para aquela reencarnação do espírito que vai vir. Mas o espermatozoide, quando entra em contato com o óvulo, existe uma coisa que se chama fatalismo biológico, é uma reencarnação não programada. Uma vez que vai estabelecer essa fecundação, tem tanto espírito necessitado nas regiões das trevas, do umbral, que é uma oportunidade de pegar um espíritozinho desse e jogar para reencarnar. Só que a qualidade que vem não necessariamente é do espírito pacífico, espírito bom. É um espírito que estava desesperado, aceitava qualquer situação e reencarnou. E pode provocar, inclusive, um agravante na carga familiar. Carnaval. O que a vovó dizia quando a gente era pequeno e brincava com fogo, né? Quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, realmente, carnaval é um risco desnecessário que a nossa sociedade passa. E tem um problema. Quando a pessoa vai buscando extravasar seus recalques, os seus complexos, as suas frustrações, que não deveria ser assim. As dificuldades que nós passamos, se nós temos fé em Deus, vamos compreender que é uma necessidade evolutiva. É como se fosse numa faculdade, você vai escolher o curso de Química, de Física, de Estatística, de Biologia, para fazer esse curso. Então, todos nós, sem exceção, reencarnamos com um projeto reencarnatório, passar certas experiências. Então, hoje eu não tenho que ficar frustrado, aborrecido, em conflitos, perante as provas que estamos passando.
Porque se Deus é bom, Ele não coloca uma dificuldade, um obstáculo maior que a minha capacidade de superar, a minha rebeldia que gera. Então, às vezes, esses recalques, esses complexos. E quando a gente vai extravasar no carnaval, nós podemos estar mexendo muito com o nosso inconsciente profundo. A gente lembra que, durante várias reencarnações, nós tivemos várias experiências aqui na Terra, desculpe. E nem sempre nós somos pessoas boas. Prejudicamos muita gente pelo egoísmo, pela violência, pela maldade. E isso está arquivado em nosso inconsciente profundo, em nosso espírito imortal. Quando eu vou extravasar essa energia no carnaval, eu posso liberar esse passado de aflições como um verdadeiro fantasma que sobe para me assombrar, que eu poderia normalmente, sem essa liberação, disciplinar a minha conduta, mas quando eu provoco, eu estou liberando, é como se fosse um vulcão extinto que entra em erupção. Em vez de dosar a emissão da lava, que é sair devagarzinho, de forma ordenada, eu libero o vulcão de uma vez, como se fosse uma explosão do vulcão. Então, isso pode levar o indivíduo a tomar decisões que de outra maneira ele não tomaria. Ele vai, não posso fazer isso. Ele vai se policiar, ele vai se disciplinar. Então você pode ser tentado a fazer uma coisa errada, você sabe que está errado, fala, não, isso é equivocado, eu não posso fazer isso. São os limites que a gente se impõe, que são bons, são saudáveis, vai disciplinando as nossas emoções, as nossas tendências, as nossas inclinações. Mas no carnaval, quando eu tiro essas amarras, eu libero esse passado trevoso que todos nós trazemos de uma forma desordenada. E ao agir de forma indisciplinada no carnaval, na folia, bebendo e aquela algazarra, eu estou estabelecendo convites mentais que podem atrair espíritos muito atrasados. E é uma aproximação doentia, espíritos enfermos que vão trazer toda a sua energia negativa, inclusive bacilos espirituais, para nos contaminar. Nesse livro aqui, Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, ele usa o médium Edivaldo Pereira Franco para, pela psicografia, trazer uma obra maravilhosa. Não é uma obra recente, é um livro que tem quase 2 décadas, mas continua atualizado. É uma riqueza de informação. Vale a pena, já li esse livro todo ano eu releio esse livro, porque é muita informação para a gente conseguir digerir. Época do carnaval, quando tem que fazer palestra, eu vou de novo, leio todo o livro. Acabei de ler, inclusive, hoje. Então, eu releio esse livro, que é muita informação que vale a pena a gente buscar. Diz, então, o nosso Manuel Filomeno de Miranda, retratando aqui, reportando a mensagem do Bezerra de Menezes: nas festas populares dos povos antigos que se entregavam aos desregramentos sexuais, a origem do carnaval vai para a antiga Roma e a antiga Grécia. Nas festas romanas é chamado de Saturnália, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida. Então, uma festa pagã e muito atrasada. A gente vai vendo que a moralidade da sociedade vai evoluindo com o tempo. Eu estou falando de mais de 2000 anos atrás, o nível moral era muito inferior ao de hoje. E na Grécia se chamava bacanalias, quando era homenageado o deus Dionísio. Significado dos termos: Saturnália, Saturnal, festas romanas em honra do deus Saturno, que é equivalente ao Dionísio, nas quais predominava a licentiosidade e a orgia. E bacanalho na Grécia, devassidão, orgia, festas antigas em honra do deus Baco, deus do vinho, romano do vinho. E Dionísio, deus grego da vinha e do vinho. O Bezerra de Menezes, ele explica o que é a palavra carnaval. O verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba das palavras: a carne nada vale, ou seja, é o total desrespeito ao corpo físico, quando na verdade esse corpo físico não nos pertence. Deus nos emprestou como instrumento evolutivo aqui na Terra. É como se fosse uma escola. Esse corpo físico é uma escola.
A gente aprende a disciplinar nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós usamos para trabalhar, para aprender coisas novas, testamos a nossa capacidade evolutiva que nós já aprendemos até hoje, porque ficamos um grande período no mundo espiritual, mais tempo do que aqui na Terra encarnados, estudando e nos preparando, mas lá é um pouco mais teórico. É aqui, nas dificuldades, que a gente mostra, revela a nossa verdadeira tendência. Ser bom entre os bons do mundo espiritual, relativamente fácil. Ser bom entre os maus aqui na Terra, aí é difícil. Uma reencarnação é um grande desafio. Então, justificativa do evento, diz Bezerra, necessidade de descarregar essas tensões e recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento da psique humana. Então, o indivíduo ele passa o ano sem disciplina, quando deveria procurar na frequência um centro espírita, uma leitura edificante, a oração, a entender as dificuldades e aceitar aquilo que necessita resignação e mudar o que for possível. Mas ficar dessa forma não adianta, fica toda aquela energia acumulada, a pessoa está cheia de recalques, de complexos e quer extravasar no carnaval. Não, na verdade ela vai ficar fisicamente exaurida, mas não vai ter paz. Carnaval não vai dar paz à pessoa, ela vai ter exaustão dos sentidos. Então, carnaval é a festa dos sentidos, festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundidos numa linha comum de alienação. Aqui nós estamos tratando de uma verdadeira obsessão coletiva. É quase com a hipnose de todo mundo que está ali reunido. E a pessoa entra nessa faixa vibratória. Ela é elevada. Ela acha que está todo mundo fazendo o que está desse jeito, eu também vou entrar. E não é saudável fazer isso. A razão do carnaval, 2/3 da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e o início da razão, mais necessitado de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Apenas 1/3 caminha da razão para a humanidade. Então, na Terra predomina a maldade, é porque 2/3 da humanidade, da nossa humanidade vibra negativamente, muito presa de malidade. Então, se esse 1/3 fosse deixar levar para esse 2/3, que é a maioria da população, não vai ficar bom. Então, nós, como espíritas cristãos, temos que nos precaver, ter prudência. Não é porque muitas pessoas estão indo em uma direção que nós também vamos. Mas por que eles estão indo? Quem já teve o esclarecimento do Espiritismo tem que analisar melhor as suas decisões. Justamente a Terra é uma grande escola, porque aqui você tem um grupo grande em provas, outro grupo em expiação. Em expiação, praticamente esses 2/3 que estão no mecanismo compulsório, reencarna, nem sabe porque está reencarnando. Mas se 1/3 que já tem uma noção, ele está sendo provado. Como é que eu provo? Você está no mundo espiritual, você é bonzinho? Excelente. Então você vai reencarnar na Terra e você vai provar que você realmente é bom. Como é que eu provo? Nascendo aqui na Terra, um mundo onde predomina a maldade, eu vou mostrar se realmente está consolidado o Evangelho na minha alma, ou eu vou me deixar levar por esses 2/3 profundamente perturbados. Então, por isso que é uma prova. Então, eu mencionei que 2/3 da humanidade vibra de uma forma muito violenta, e apenas 1/3 está aqui caminhando da humanidade, da razão para a humanidade. Veja bem, não estamos dizendo que esse 1/3 seja santinho, não é isso. Nós somos espíritos ainda muito primários, mas pelo menos estamos querendo acertar. Pelo menos estamos frequentando um templo religioso, o Espiritismo, que é a nossa religião no sentido filosófico, científico. Estamos tentando, estamos nos esforçando, mas nós temos que sair apenas do tentar, do conhecimento, para a prática, vivenciar o Espiritismo, que é importante, absorver os ensinamentos e incorporar na nossa maneira de ser, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. E quando estabelece essa algazarra, essa folia, estabelece também uma sintonia com o umbral.
É natural que se permita nesses dias o excesso que reprime por todo ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Aqui, o nosso Bezerra de Menezes puxa a nossa orelha. Vem cá, essa turma maioria fazer isso é aceitável, porque são ainda tão muito perto da animalidade. Então eles estão agindo, é natural, é uma reação natural do espírito atrasado, esse esclarecimento. Mas é de lamentar que seja um discípulo de Jesus. Então nós temos que ser coerente com a nossa doutrina. Não adianta só ter fachada, ter a máscara social. Não adianta só isso. Nós estamos vivendo uma época de transição planetária, uma época difícil do planeta. Nós temos que procurar ser autêntico no bom sentido, não autêntico de ser mal educado, ser ríspido, nada disso. Autêntico no aspecto de vivenciar realmente os postulados espíritas que nós abraçamos porque nos consideramos espíritas. Diz então Manuel Filomeno de Miranda que quando ele desencarnou, ele viu no plano espiritual que ele se encontrava uma zona densa de energias negativas em volta da Terra. Isso aqui é a fotografia da Terra hoje. Dizem alguns, são quase 50 quilômetros de energia negativa, uma camada cinzenta que cobre a Terra. Então vai vendo que uma existência nossa aqui é um grande desafio. A atmosfera é pesada. 2/3 da humanidade muito próximo da animalidade. Eu não posso abrir a guarda. Por isso que Cristo alertou: orai e vigiai. Logo depois de retornar à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que envolviam desde as mais condensadas, próximo da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta. À medida que vai se afastando da crosta, aí vai atingindo, já por exemplo, nosso lar está na fronteira entre a região do umbral e o início dos planos mais elevados. E essa energia em volta da Terra é vitalizada pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. Então, o homem, pelo ódio, pelo egoísmo, pela violência, alimenta e forma essa atmosfera densa e pesada que volta contra o próprio homem. Então, se nós não tivermos cuidado, não vigiarmos os nossos pensamentos, nós vamos estar absorvendo essas energias negativas. Então, no mundo espiritual, nós temos 8 bilhões de encarnados e mais de 20 bilhões de desencarnados. E no mesmo patamar espiritual. Então, se eu tenho aqui na Terra a predominância de espíritos atrasados, próximo à crosta também. Milhões de espíritos que fracassaram, porque esses 70% que desencarnam, que estão voltando para o mundo espiritual, não estão voltando em condições boas. Voltam cheios de vícios, às vezes completamente loucos, porque não sabe nem que desencarnou, e esses ficam rondando aqui a crosta e entrando em sintonia com quem comunga ou pensa como eles. Diz então Manuel Filomeno de Miranda que a população invisível durante o carnaval era muito maior do que os encarnados, uma verdadeira massa de espíritos. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Então, se você tinha 300 foliões, você tinha 2.000 espíritos obsessores vagando em cima dessa folia. Alguém pode perguntar: mas eu me preservo, eu fico ali, será que vai ser preservado num lugar desse? Olha, é muito difícil. A música, o batuque, a confusão, você acaba vibrando também na mesma sintonia e fatalmente vai atrair esses irmãozinhos necessitados. Os obsessores disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Vampirização é no sentido energético, sugar a energia das pessoas. Então, esses vampiros espirituais, que vão sugar a energia dos foliões, a pessoa já vai ficar cansada de ficar pulando, ainda vai perder a energia que tem para os espíritos obsessores. Esses obsessores estimulavam o abuso no consumo do álcool. Ingeriam drogas usando os compassos no corpo físico, porque o álcool, a droga, o espírito obsessor não consegue usar. Ele precisa do que ele chama do veículo humano. Se é álcool, ele chama até de caneco humano, porque ele vai sugar através do corpo espiritual do encarnado.
encarnado usa droga, essa droga vai estar sendo metabolizada no perispírito do drogado, e o obsessor então vai aspirar essa droga, como o álcool, como o tabaco, da mesma forma. E os obsessores se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Num lar, o homem, a mulher, o esposo e a esposa que se respeitam, é inviolável. Nenhum espírito obsessor vai entrar nesse lar, vai entrar na alcova conjugal. Mas no lugar onde predomina os excessos, os abusos, o sexo sem amor, aí tem vários obsessores envolvidos. Grupo de obsessores atacava os foliões de forma desenfreada, transmitindo sugestões desastrosas. Então são telecomandados. A pessoa vai fazer aquilo que às vezes nem queria fazer, não faria em condições normais. Dessa forma, dá início a um processo obsessivo de difícil solução. Aqui então, a pessoa começa a participar dessa folia, pode ter uma aproximação negativa e vai ser depois um fantoche comandado pelo obsessor. Misturava os obsessores de aspecto bestial e técnicas de vampirização sexual em promiscuidade alarmante com os inúmeros encarnados, porque o sexo é mental. A pessoa que é desregrada na vida física, ela desencarna, chega do outro lado perturbada, porque assim como a droga vicia, o sexo desregrado também vicia, e a pessoa vai estar do outro lado necessitada, como ela não pode ter aproximação sexual através da pessoa humana, então vai vampirizar os encarnados. Emmanuel, ele é bem taxativo, uma frase muito bem colocada: nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir as criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Quer dizer, a pessoa, eu tenho dificuldade, às vezes converso com alguns espíritas que defendem que tem nada de mais, pode pular o carnaval e se divertir. Eu respeito. Mas eu falei, olha, se você pegar as obras de espíritos de elevada posição espiritual, como Emmanuel, Bezerra, eles dizem que não. Olha, se você é cristão, procura se conduzir, porque a terra é difícil a nossa caminhada. Por que eu vou sobrecarregar? Por que eu vou envolver numa situação que vai complicar a minha vida? Nós somos mais frágeis do que imaginamos que somos. Mas, olha, eu tenho cabeça feita, eu sei o que eu faço. Olha, não é bem assim não. Depois de 3 anos com Jesus, o apóstolo Pedro negou Jesus, se acovardou. 3 anos com o mestre, e Pedro era o espírito preparado, um espírito muito evoluído, e fraquejou. Nós, com todas nossas limitações, achar que nós somos fortalezas morais, que eu posso ir em qualquer lugar, que não tem problema, vamos ter humildade, vamos compreender as nossas limitações e vamos nos resguardar. Não é covardia, é prudência. Esse leãozinho no meio da mata, a gente pensa muitas vezes que não temos inimigos espirituais. Não, eu nunca prejudiquei ninguém, eu não tenho inimigos. Gente, Jesus tinha inimigos. Ele não foi preso e crucificado pelos seus inimigos. Ele que só veio trazer o amor e a paz para a humanidade. Quem somos nós? O que nós temos feito ao longo dos séculos em várias reencarnações? Quantas pessoas nós prejudicamos em várias encarnações? Eu já trabalhei muito tempo em trabalho de desobsessão. Eu vi casos de obsessores perseguindo a sua vítima, conversava com eles. Meu irmão, você sabe que você desencarnou, você está do outro lado, deixa a vítima. Não, não vou deixar, eu vou matá-la. Você sabe que você vai se prejudicar? Sei. E nesse caso específico do obsessor, ele acompanhou até matar a sua vítima, provocar um acidente e matá-la. O ódio de vários séculos. É um caso mais complexo, não vou aqui tecer mais comentários, mas esses obsessores, que às vezes são inimigos de vidas passadas, estão nos espreitando. Agora imagine esse castelo, tem uma muralha forte e consistente, e tem os inimigos querendo entrar no castelo. O que vai acontecer se dentro desse castelo abrir esse portão e escancarar o portão?
Aí os inimigos vão entrar e vão conquistar o castelo. A nossa casa mental é um castelo. Eu não posso abrir a porta da minha casa mental para os obsessores, eu tenho que fechar. Assim como no castelo fecha os portões, vamos fechar os portões mentais para a ação obsessiva através da vivência do amor. O postulado de Jesus e o ensinamento do Mestre são simples e profundos. O Mestre teve a capacidade de síntese, impressionante, e poucas palavras dizia tudo. É aquilo ali da mensagem dele. Nós é que complicamos, queremos fazer o mundo. Não, a vida ela é simples. O nosso projeto reencarnatório, pelo nível evolutivo que estamos, ele é muito simples. Nós temos que prestar atenção nas oportunidades que o Pai nos concedeu e aproveitá-las com humildade, com simplicidade e com determinação dentro do Evangelho do Cristo. Quando nós temos, por exemplo, a época do Natal, lembrando a data magna, lembrando o menino Jesus, o mundo inteiro celebra. É uma vibração de amor e de paz em todo o mundo, criando e estabelecendo pontes, os planos mais elevados do mundo espiritual. Mas o oposto acontece em eventos como o Carnaval. Diz o nosso Bezerra de Menezes, com a verdadeira nuvem compacta, cinzenta, é formada de vários quilômetros, pelas emanações mentais dos foliões, estabelecendo uma ponte com umbral. E fica então a obsessão coletiva que acontece nesse momento no Carnaval. E a mentalização inferior provoca uma infestação espiritual. Então, todo mundo naquela folia, criando essa ponte, essa vibração e atraindo milhões de espíritos perturbados aqui para a Terra. O problema é que quando o folião está cansado, ele vai dormir, ele não vai descansar. Quando os foliões dormem, a alma de muitos são arrebatados para lugares ermos do umbral, cavernas e pantanais, onde são explorados e torturados pelos obsessores espirituais. Então nós dormimos, saímos do corpo físico, já estabelecemos uma associação com os obsessores, são levados para esses locais. E aí, quer dizer, mais perturbação. Essa obsessão provoca uma degradação do corpo espiritual. Assim como o parasita suga a seiva da planta, o obsessor vai puxando então as nossas energias. Muitos carnavalescos fantasiados, aquelas fantasias feias que tem de carnaval, haviam obtido a inspiração para suas expressões grotescas em visitas às regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror, porque a nossa conduta vai plasmando o nosso corpo espiritual. Um homem de bem, ele vai ter um corpo espiritual bonito. Um homem mau vai ter um corpo espiritual de uma fera. E aí, esses aqui são espíritos que se degradaram moralmente aqui na Terra. Essa é a forma deles. Pode reverter, pode levar um tempo. Então a pessoa vai fora do corpo, para as regiões do umbral, vê esses espíritos, se inspira e faz as fantasias. Consequências então nefastas do carnaval, diz o Bezerra de Menezes. Moléstias graves se instalam nessas oportunidades. Esse contato com os espíritos enfermos, eles quando se aproximam de nós, eles provocam um distúrbio nas moléculas do nosso corpo somático, nosso corpo físico, e pode gerar enfermidades. Além disso, tem os patógenos espirituais, que vão nos contaminar e também podem provocar doenças. Diz André Luiz, uma das suas obras, quando ele estava voando na cidade do Rio de Janeiro, ele viu uma nuvem negra, grande, cheia de bacilos espirituais. O mentor explica que são bacilos patógenos criados pelos desregramentos humanos. E eles, em contato com o corpo físico, provocam enfermidades. Diz mais ainda, ele fala, olha, se não fosse a radiação do Sol, se não fosse o magnetismo da Terra, não existiria um único ser vivo na face do planeta. Tão nocivo que são esses patógenos. Agora imagina, por um instante, essa nuvem de patógenos, e nós, como foliões, estabelecendo sintonia com essas energias negativas, esses patógenos. Olha o problema que nós estamos assumindo para a nossa existência. Como é perigoso.
A matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como a nuvem de bactérias. Se temos a nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, temos nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Você vê como o Espiritismo revela, nos traz informações interessantes, sem dogmas, sem fanatismo, de forma científica. Esse conhecimento, essa informação, tem que ser utilizada por nós. Essa vibração mental, no carnaval, eu falei, atinge vários quilômetros de altura. Comportamentos morais se alteram sob o processo obsessivo. Distúrbios afetivos surgem após as ilusões do carnaval. Quantos conflitos conjugais, quantos divórcios. Aparecem problemas financeiros, a pessoa gasta o que não tem, depois tem um monte de cartão para pagar. Com obsessão aumenta os suicídios. A pessoa está em depressão, está exausta, e sob a ação dos obsessores pode cometer o suicídio. Aumenta a desencarnação por excesso de drogas. E os médiuns? Se uma pessoa comum já tem um problema, imagina aquele que amplificou sua capacidade de sintonia com o mundo espiritual. O que é o médium? O médium é um indivíduo comum que, antes de reencarnar, ele assumiu esse compromisso. Então ele vem com o corpo espiritual preparado para ter um intercâmbio mais intenso com o mundo espiritual. Todos nós somos médiums. Para a visão espírita, o médium real é aquele que tem a sua mediunidade ostensiva, mas presente. Então ele tem como uma grande antena parabólica captando essa influência, até para dar sua comunicação mediúnica. Agora, se ele vai para uma folia de carnaval, ele é uma presa fácil. No ambiente convulsionado da folia, naturalmente os médiuns podem assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que perturbam o equilíbrio, tornando-se presa fácil de influências obsessivas. Essa é palavra do Bezerra de Menezes, não é do Álvaro. Então eu vejo isso quando alguém fala que não tem problema, você pode ir no carnaval, o médium se comporta. Gente, não é assim, não é qualquer lugar. Eu me lembro que eu visitei, quando era professor, eu visitei um castelo na Áustria, um período de semana com os colegas, e eu queria conhecer lá em Salzburgo um castelo muito bonito, medieval, e eu entrei e comecei a me sentir mal. Depois fui descobrir que na verdade era um castelo medieval, sim, mas foi um QG, quartel-general nazista na Segunda Guerra Mundial. Era prisão e tortura que tinha ali. Eu falei, o quê? Fui embora. Aí senti a atmosfera pesada. Então nós que somos espíritos, temos uma sensibilidade mais aguçada, temos que ter cuidado. Não, não vai me acontecer nada. Pode acontecer sim. E aí vem a pergunta, que alguns foliões não gostam. A festa de carnaval terá fim um dia? É um vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra. Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituir as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza e a arte, sem agressão nem promiscuidade. Então o carnaval ele vai deixar de existir. Tanto que não tem carnaval no mundo espiritual, né? Não existe carnaval lá. Então nós temos que compenetrar que o planeta Terra é uma escola abençoada, que Deus nos deu uma oportunidade reencarnatória que deve ser aproveitada da melhor forma possível. Cada minuto, cada momento é importante. Não vamos buscar mais problemas dos que a gente já tem para resolver. Para que complicar a nossa vida? Agradeço a atenção de todos. Passo a palavra agora para o dirigente da noite para as suas considerações finais. Muito obrigado. Álvaro, mais uma vez, muito obrigado aí pela explanação da noite. Realmente é uma grande oportunidade de fazermos a nossa reflexão. Isso daqui foi um pequeno exemplo que o Álvaro deu referente ao carnaval. Mas não podemos esquecer
que a questão de obsessão campo aberto é o nosso dia a dia. O carnaval é um simples período que passa aí 4 dias de folias, vamos dizer assim. Mas o nosso dia a dia também não é muito diferente do que um carnaval. Como dizia Jesus, onde estiver seu pensamento, ali está seu coração. Então, é orar e vigiar todos os dias mesmo, certo? Mais uma vez, obrigado, Álvaro. Pedir a todos nesse momento que vamos mantendo os nossos pensamentos elevados, agradecendo ao Pai por tudo que nos foi concedido de aprendizado na noite de hoje, que esse amparo divino aqui, que aqui estamos recebendo, aqueles que vão receber o passe agora, que possam todos nós retornar aos nossos lares, melhores que quando aqui chegamos, mas que busquemos aproveitar sempre essas boas energias no nosso dia a dia, no nosso momento de descanso na noite de hoje, ao despertar no dia de amanhã, buscarmos sempre essa conexão divina, pois sabemos, como disse na noite de hoje, a matéria nossa é simplesmente um empréstimo de Deus. Agora nós espíritos aqui, esses não, esses somos imortais, somos filhos de Deus. Então, que possamos fazer a cada dia um bom uso, até quando o Pai achar necessário a nossa estadia aqui. Mais uma vez o nosso muito obrigado, que assim seja. Agora, quem foi tomar